Graça, misericórdia e paz. Amém? É assim que Paulo deseja a Timóteo na sua primeira epístola a esse jovem. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias justamente nesse texto. Inclusive citamos ele ontem no culto da UPH, ali na casa do nosso irmão Margley. Quem olhou, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Lá no vídeo a gente saiu meio desentoado, mas não estava daquele jeito não, né Zé? Estava bonito, não era? Ali foi o vídeo que saiu com defeito. Estava bonito, um bocado de homem cantando forte. Falar em homem forte, estamos alegres. O nosso irmão Douradinho já está em casa. Deus seja louvado. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi assim que nós começamos o culto de hoje à noite. Foi desejando uns aos outros graça, misericórdia e paz. Precisamos entender um pouquinho esse texto. Paulo, por volta de 57, está preso em Roma e escreve a este jovem, que não era seu filho legítimo, mas um filho na fé, Timóteo, que estava em Éfeso, uma cidade extremamente complicada, onde havia o culto e adoração a Diana dos Efésios, uma das religiões muito fortes daquele período, com um templo suntuoso, que circulava muita grana, né, por causa dos nichos, dos ídolos de Diana, essa deusa da fertilidade. É uma estátua com uma mulher com peitos, que os seus peitos vão se multiplicando como um cacho de uva até a barriga. Né? Só peitos, para mostrar a fertilidade dessa divindade. Paulo teme por sua vida quando ele prega o evangelho, e alguns se sentem prejudicados com a pregação do evangelho, porque as pessoas que eram idólatras estavam se convertendo e deixando a idolatria, e aqueles que ganhavam dinheiro com a religiosidade de Diana dos Efésios se sentiram prejudicados economicamente. E foram para cima de Paulo com muita ira, e ele diz que tem medo até da morte neste momento. Isso ele fala em Atos. E aí nós encontramos então Paulo, que está preso, escrevendo a um jovem pastor que está nesse contexto. E como se não bastasse, dentro daquela igreja existiam pessoas que estavam pregando toda sorte de loucuras, algumas como genealogias sem fim, outros estavam pregando aquilo que Paulo chama de loquacidades frívolas, né? Ele vai tratar mais à frente também de relações sexuais imorais, né? Isso está no verso 8 em diante. Então nós precisamos entender aqui nesse início de culto, e é uma convocação aos irmãos, que nós entendamos que Paulo, nesses 2 primeiros versículos, ele estabelece regras muito claras. Primeiro, ele é quem envia a carta, e ele diz Paulo. E para quem ele envia essa carta? Está no verso 2, a Timóteo. Depois nós encontramos o próprio apóstolo Paulo dizendo quem ele é no corpo, na igreja. E ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Qual o seu papel na igreja de Cristo? Paulo era apóstolo de Cristo. E você? O que é que você é na igreja de Cristo Jesus? A primeira coisa que nós somos e devemos ser, quando fazemos parte da igreja de Cristo, é convertidos. Mas nós não somos convertidos para não exercermos dons. Deus distribui dons na igreja para que nós edifiquemos uns aos outros e os santos sejam edificados. E Paulo diz, eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo porque eu me ofereci. Eu não sou apóstolo porque eu abracei esse título para mim e em um determinado momento me nomeei apóstolo, como tem muita gente aí fazendo,
acorda um dia lá com um neurônio a menos, e aí se diz que é apóstolo de Jesus Cristo. O que nós encontramos aqui, ele dizendo: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Ou seja, Deus o escolheu. O mandato de Deus, nosso Salvador. Salvador meu, Timóteo, e seu. Eu sou apóstolo porque o Senhor Deus me deu o apostolado. E continua ele. Não somente Deus, mas que é o nosso Salvador, mas também Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Eu estou preso, eu não tenho uma frívola esperança, eu tenho em Cristo a esperança. Ele é a minha esperança de que no devido tempo, tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua igreja irá se cumprir. E aí ele se dirige a Timóteo dizendo: você, Timóteo, verdadeiro filho na fé, gerado então espiritualmente, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, do mesmo Pai que me chamou para o apostolado, que também te chamou para o pastorado. E continua ele dizendo: e de Cristo Jesus. Ou seja, os mesmos personagens que chamam Paulo não só a conversão, mas também o apostolado, são os mesmos personagens, Deus o Pai e Cristo Jesus, que chamam Timóteo para o ministério. E aí ele casa, fecha, costura aquilo que todo cristão deve entender sobre a igreja, que diz: Deus Pai e de Cristo Jesus, que é nosso Senhor. A igreja tem um Senhor. Nós não estamos à revelia, nós não estamos à deriva, nós não andamos conforme a nossa vontade. Nós temos um Senhor que nos norteia, nos guia, nos conduz, nos pastoreia. Nós temos um Senhor que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a igreja se reúne com esse objetivo: adorar a Deus. Mas no culto, neste ato, nós que somos cristãos devemos entender, primeira coisa, não é só quem é que nós vamos ser. Oh, glória! Quem é que nós somos além de cristãos? Deus nos chamou e Deus tem distribuído a nós papéis, funções, né? Mais do que cargos, são atribuições espirituais que nós devemos exercer na igreja, firmados naquele que é a nossa esperança, aquele que é o nosso Deus Pai e também de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Que você não saia desta noite sem orar, dizendo: Senhor, me mostra o que o Senhor deseja que eu faça, me mostra qual o papel que eu devo ter na edificação da igreja, me mostra quais são os ministérios e os dons que o Senhor tem para mim. Senhor, não me deixe ser alguém só passivo que chega domingo após domingo, quarta após quarta, escola dominical após escola dominical, e não contribuo com a edificação da igreja, porque o Senhor nos chamou, independente da situação que nos encontremos. Paulo estava preso, poucos anos depois ia ser morto por Nero, né? Nós precisamos ter os nossos papéis espirituais muito bem definidos na igreja. Vamos orar? Deus, nós clamamos nesta noite que o Senhor visite a tua igreja com graça e misericórdia, que o Senhor esteja sobre nós, distribuindo dons, nos comissionando para papéis que devemos desenvolver para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos visite então, pela presença do Teu Espírito, venha ao nosso encontro, venha mostrar através das pregações, da leitura da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja para nós. E que por sua vez esses dons venham aflorar de dentro para fora, por meio da operosidade do Teu Espírito, para que nós sirvamos uns aos outros, edifiquemos uns aos outros e, consequentemente, sejamos uma igreja atuante na pregação do Evangelho e na colheita do Evangelho, porque a seara está sempre pronta. O que faltam são obreiros
O que faltam são segadores que estejam dispostos a fazer a cega. Que o Senhor então distribua sobre a tua igreja este compromisso, esta visão de que precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante da tua igreja e no exercício dos dons que o Senhor tem distribuído sobre nós. Que o Senhor tire toda a timidez. Que o Senhor repreenda todo espírito de fraqueza, de timidez, de medo, de insegurança que nós temos como pecadores. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E é assim, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Aqueles que podem se colocar de pé para a gente estar louvando o Senhor nessa noite. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração
Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar ouvindo aqui hoje pai e filha cantando. David já sabe qual é. Vitinho, Ezequias e a filha, que eu sempre esqueço o nome. Radassa. Cadê Radassa? Som. Alô, som. Qual é melhor, esse aqui para você ou para ela? Fica mais alto. Graça e paz para a igreja. Queremos aproveitar a oportunidade e agradecer ao pastor Bira, ao pastor Luciano e toda a igreja pela maneira que nos receberam. Estamos muito felizes de fazer parte da Igreja Presbiteriana de Lapão. E vamos louvar. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, meu lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa perde a graça sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troca a mobília, faz o teu jeito e o que não te agrada pode substituir. A casa é tua, fique à vontade, pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho. Sem tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes e pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estou à vontade. Estaremos juntos pra todo sempre. Tão engraçado como você me entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre.
Amém. A dupla de pai e filho, legal. O Ministério Louvor continua. Depois Luciano, conta mais Luciano aí. Vamos ficar de pé novamente. Eu acredito que essa canção que a gente vai cantar, ela serve como uma oração para cada um de nós. Então, eu convido a igreja a fechar os olhos e fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração. me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando
pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Diga a Deus nessa noite. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Feche os seus olhos, continua com eles fechados. Deus, nós queremos te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor desça sobre este lugar, Pai. Que o Senhor venha sobre nós,
Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Talvez nós nessa noite cantamos essa música como um grito, como um desabafar, dizendo: Senhor, aquieta-me, aquieta o meu coração. Me ensina a descansar no Senhor, me ensina a confiar no Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, porque o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, porque o Senhor não tem deixado faltar. Talvez, Senhor, nessa noite entraram pessoas aqui, Deus, desesperançosas, Pai, dizendo: Senhor, aquieta-me. Deus, aquieta a minha alma, aquieta o meu coração. E nessa noite nós queremos te pedir, Pai, ouça o clamor da nossa alma, Deus. Ouça o clamor do nosso coração, Deus. E aquieta-nos nessa noite. Nos ensina a descansar no Senhor, a esperar em Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor virá, e o Senhor virá sobre nós. Nos ensina, Pai, nos ensina a confiar na força do Teu braço, pois muitas vezes queremos caminhar pelas nossas próprias forças. Nós queremos andar por nós mesmos, Deus, e sabemos que vamos falhar. Mas nessa noite nós Te pedimos: segura a nossa mão, Pai, guia os nossos passos por caminhos verdejantes, Pai, nos leve a águas tranquilas, Deus. Aquieta a nossa alma, que o mundo lá fora, Deus, as guerras lá fora não sejam suficientes para fazer com que o Teu povo perca a fé, para fazer com que o Teu povo perca o ânimo. Porque nós sabemos, Deus, que a Tua palavra nos diz que nada, Deus, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós somos a Tua igreja, Pai. Nós levantamos um altar de adoração dentro da nossa casa, o que torna uma igreja, Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa casa, não vão prevalecer contra a nossa família, não vão prevalecer contra o Teu povo, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que no Senhor somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas por meio daquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado no alto e sublime trono, intercede por nós e voltará e virá mais uma vez. Oh Senhor, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Se eu pudesse sair daqui agora, eu sairia te dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Tu és aquele que era, que é e há de vir. E nós descansamos em Ti, Pai. Confiamos na força do braço do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite e glorificar o nome dEle. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Amém. Podeis sentar. Está cantando a última canção, e você que trouxe seu dízimo e oferta pode trazer ao altar do Senhor nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela
acredito, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredito, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Amém, irmãos? Antes de passar, pastor, só um minutinho, pastor. Primeiro, eu estou ligado no 220, desde 4 horas da manhã, todos os dias nessa correria. A voz está quase... Amém. Inclusive, nós estivemos ali no hospital e visitamos. Eu falei até com ele: o senhor está mais novo do que seu neto Murilo. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos 5, a partir do versículo 12. Romanos 5,12. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, porquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dará vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Primeira pergunta: o que você entende sobre o que herdamos de Adão? Segunda pergunta: você tem consciência dos males que herdamos de Adão? Terceira pergunta: você sabe o que o segundo Adão, Jesus, fez por você? E última pergunta: você tem consciência da eficácia do que Jesus fez por você e por mim, por nós, na cruz do Calvário? O texto que nós lemos, encontra em Romanos, é claro, escrito pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 555 a 56 depois de Cristo, ele tem como público-alvo os romanos, os cristãos em Roma. E esta carta tem o propósito de orientar os irmãos a respeito da vida com Cristo. E esta carta é uma das cartas mais profundas que o pessoal chama teológica do apóstolo Paulo, onde ele vem orientando os irmãos a respeito da vida, da caminhada com Cristo, da responsabilidade que é de andar com o Senhor, de andar, de ter uma vida correta diante do Senhor, e a esses irmãos a vigiarem acerca da sua conduta para com Deus. E conscientiza a cada um de nós acerca da nossa vida cristã, que deve ser uma vida cristã autêntica, profunda, não uma vida rasa, mas uma vida comprometida com Cristo. E esta vida é garantida por Cristo, não por nós, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário, independentemente da origem que viemos. E o texto especificamente que lemos, Paulo, resumidamente, ele trata da vida dos dois Adãos, atitudes e consequências. E eu gostaria de compartilhar sobre isso nessa noite, sobre o contraste do pai pecador com o imaculado Salvador. O contraste do pai pecador, Adão, e do imaculado Salvador, Jesus Cristo. Veja bem o que diz a palavra de Deus sobre a obra adâmica, sobre a obra de Adão, o pai pecador, ó, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Amados, nós vamos ver aqui em primeiro lugar a realidade do ato de Adão, que foi o pecado. E nesse pecado todos nós pecamos. Nesse pecado todos nós nos arrebentamos, todos nós fomos enfermados na enfermidade pecaminosa de Adão, na desobediência de Adão. A desobediência de Adão atingiu toda a humanidade, todos nós fomos enfermados.
Todos nós somos atingidos. Essa é a realidade. E não temos como fugir dessa realidade. Esse mal catastrófico entrou no mundo através de Adão. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não compreendemos. As pessoas falam, mas eu não tenho culpa de Adão ter pecado. Mas Adão pecou. Deus deu ao homem a possibilidade de não pecar, mas ele escolheu pecar. Eu entendo na minha concepção que o homem tinha livre-arbítrio. E ele, no livre-arbítrio dele, ele escolheu pecar. Depois do pecado, ele se tornou escravo. Ele não tem livre-arbítrio. Ele é escravo. Escravo não tem condição de escolha. Não tem. Esse homem, nós somos alcançados pelo pecado. Segundo, a extensão do seu pecado. Veja o versículo 12 e 13. Veja a extensão do pecado de Adão. Já lemos o versículo 12 e 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Qual é a extensão desse pecado? A humanidade. Isso continua até hoje. Quer ver uma coisa? Como o pecado é ferrenho, como ele é destruidor, como ele é extensivo. Por exemplo, quando alguém vacila, as pessoas falam o quê? Joaquim, de aonde? Da igreja presbiteriana de... O meu pecado, ele é extensivo à igreja. Sim ou não? Sim ou não? E por que ele é extensivo? Porque nós somos um corpo. É por isso que nós temos que ter cuidado e darmos bom exemplo como cristãos. Aonde nós formos. Olha que desgraça o pecado fez, irmãos. Ele é extensivo. Direto ou indiretamente ele atinge a outros. Que queiramos ou não, essa é uma grande realidade. Atingiu toda a raça humana. E continua hoje. É por isso que eu e você precisamos, como diz o ditado popular, pisar em ovos aonde a gente for, para que nós testemunhemos de Cristo e não venhamos dar mau exemplo. Porque quando alguém peca, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Isso é um fato. E não venha subterfugiar e dizer, não, mas o meu pecado é meu pecado. É seu pecado. Mas como igreja, atinge todo o corpo de Cristo. Terceira. A natureza do pecado. Qual foi a natureza do pecado de Adão? Veja o texto, versículo 19. Porque como pelo quê? Pelo quê? Qual foi a natureza do pecado de Adão? Desobediência. O Senhor falou o quê? Não coma do fruto. Foi assim ou não? Comeram. A desobediência. Um dos grandes gargalos da vida dos crentes hoje é a desobediência. A palavra nos dá uma direção, a palavra nos dá uma orientação e a gente vai por outro caminho. Irmãos, a desobediência é uma desgraça na vida do ser humano. Percebam, precisou que apenas um se desvirtuasse para que todos passassem a ser pecadores. E Paulo fala dessa extensão, é literalidade, todos. Não ficou ninguém de fora. A nossa natureza é pecaminosa. Quando Paulo fala no capítulo 6, versículo 15, olha o que Paulo diz. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, de si mesmo a quem obedecesse sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Obediência. Deus nos chamou para a obediência. Por isso nós precisamos ter essa consciência. Não vivemos deliberadamente no pecado. Quarto, resultado do pecado de Adão. Veja o que diz o texto, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até... Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, todos de um só morreram... Muitos, a parte A do versículo 17, sempre a parte A, olha o que diz o texto. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito. Veja a desgraça do pecado. Veja o versículo 18 também. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre
Todos. Versículo 21, parte A. Veja o que diz o texto. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. Olha o resultado do pecado. Separação de Deus, morte espiritual, morte física, morte dos relacionamentos. Perceba que lá no Éden, quando Adão peca, você vê que começa agora as coisas a bagunçar. O que aconteceu? Eva culpou quem? Não, a serpente. E Adão culpou quem? E hoje, o que é que acontece no meio da igreja? Eu pequei por causa de fulano. Eu pequei por causa de ciclano. Eu caí por causa que a igreja não me deu a assistência que deveria dar. E a gente começa a culpar, quando na verdade os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A nossa natureza adâmica. A nossa natureza. E a gente vacila. Mano, eu costumo dizer que carne não se converte. Carne precisa ser mortificada todos os dias. Amém? Percebam. Vejam. As consequências hoje é a apostasia. Essa semana, não sei quantos assistiram, muitas pessoas se apostatando do cristianismo e se filiando ao satanismo, com o sinal na testa, a cruz de cabeça para baixo nos Estados Unidos. Muitos apostatando da fé. Quantos têm apostatado da fé? Quantos, irmãos? Essa natureza pecaminosa. Essa herança maldita de Adão. E que muitas vezes nós não vigiamos, que muitas vezes nós não nos policiamos. O descaso, as perseguições, tantas coisas têm acontecido. Mas a Bíblia diz, e o que Paulo está falando é exatamente esse juízo eterno a todos aqueles que não foram salvos por Jesus. Essa é uma realidade inegável. Quinto, veja a relação da lei com o pecado de Adão, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, que abundou o pecado. Uma das razões pela qual Deus deu a lei mosaica foi para revelar ao homem a extensão do seu pecado, o pecado humano, e a necessidade de novas medidas para lidar com o pecado. Ou seja, sem lei o homem não seria confrontado. Sem lei nós não somos confrontados. Sem lei, nossos olhos não são abertos. Sem a lei de Deus, nós achamos que estamos abafando. A lei de Deus, a lei mosaica, foi o parâmetro para que as pessoas reconhecessem o quão distante estavam do Senhor e quão aprofundadas elas estavam no pecado. Ou seja, a lei de Deus, a lei moral, confronta a realidade dos nossos pecados. E é isso que nós estamos totalmente equivocados. E essa lei moral de Deus exige de nós uma atitude, exige de nós uma reação no que diz respeito à nossa conduta e à nossa vida com Deus. Pronto. Mas agora eu quero aprofundar em outro detalhe. Eu falei do Adão, do primeiro pai. O pai pecador, Adão. Mas eu quero falar desse contraste entre o pai Adão, pecador, e o pai Jesus Cristo, o imaculado libertador, o imaculado salvador. Veja o que diz o texto, a parte B do versículo 15. Ao contraste, todavia, versículo 15 diz assim: todavia não é assim. O dom gratuito com a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Mas o que? A graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus. O que acontece? Olha o contraste. Jesus veio para nos dar a possibilidade de uma nova vida. É por isso que é o contraste do Adão, primeiro pai, Adão, pecador, destruidor, e o segundo pai, o imaculado Salvador, o imaculado libertador, Jesus Cristo. Então, em Jesus, em Cristo, eu e você podemos e temos como mortificar a nossa carne e não viver subalterno ao pecado, e não viver como escravo do pecado, mas vivemos livre para a glória de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Veja o versículo 16, a parte B do versículo. E como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para o quê?
justificação. Em Cristo você é justificado. Em Cristo eu sou justificado. Em Cristo nós somos justificados. Veja a extensão da morte. Vamos ver 4 coisas. Primeiro, a extensão da morte do Salvador. Olha o que é que Paulo diz. Versículo 18. A parte B, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para o quê? Justificação que dá vida. Ou seja, o ato de Adão alcançou toda a humanidade no pecado, mas a extensão, quando Jesus obedece e ele vai à cruz, a obediência de Jesus, a extensão da morte de Jesus veio para salvar a mim e a você. Então, ou seja, a graça do Senhor que veio sobre a minha vida, ela é libertadora, ela é salvadora. Nós somos livres para a glória de Deus. Ou seja, apesar do nosso pecado, nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Pela desgraça de um homem, todos pecaram, mas pela graça de Cristo, nós podemos ser libertos em nome de Jesus. E muitas vezes, queridos, muitas pessoas falam, eu não sei se eu vou para o céu não, porque eu pequei. Sim, e o sangue de Jesus não é suficiente para te purificar não? O sangue de Jesus não é suficiente para te libertar não? Irmãos, nós não estamos isentos do pecado, nós não somos escravos do pecado, é diferente. Nós pecamos, mas nós não vivemos na prática essa é a grande diferença. Todos nós pecamos, por palavras, por ações, por pensamento, por omissão, mas nós não podemos ser escravos do pecado. A extensão da morte de Cristo, ela é suficiente para alcançar a sua e a minha vida. Então, assim como o pecado abundou, a graça de Jesus superabundou para te libertar, para te curar, para te salvar e para te tirar do estado de morte que você estava, como diz Efésios 2:1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos deu vida e vida com abundância. Segundo, veja, o Imaculado Salvador, a natureza do ato de Cristo. Qual foi a natureza do ato de Cristo? Versículo 19b, veja o que diz o texto. Versículo 19. Vou ler todo para vocês entenderem. Porque que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Assim também por meio de quê? Da obediência. A natureza de Cristo, obediência. Lá nós somos justificados, libertos e salvos para a glória de Deus. Não existe aquela ideia que muitas pessoas falam assim, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração bom. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, não há um bom sequer, não há um justo sequer sobre a face da terra. Se há atos de bondade na minha vida, na sua vida, é por causa da graça salvadora do Senhor que nos alcançou. Porque nós temos nenhuma capacidade de atos de bondade de nós mesmos, se não formos alcançados pela graça do Senhor Jesus. O ato de bondade que você tem e que eu tenho, é por causa da graça que nos alcançou. Porque não há um justo sequer sobre a face da terra. E somos em Cristo, mas por nós mesmos não. Amém, queridos? Não é pelo seu mérito, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Então vamos cair na real. É a graça, é a misericórdia. Terceiro, os resultados da obediência de Cristo. Veja aí no texto ainda, versículo 16, parte B. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Versículo 17. Se pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. A minha pergunta é uma pergunta muito simplória, mas eu vou fazer para você. Você tem certeza que você foi alcançado por Jesus Cristo? Você tem certeza que você é nascido de novo? Você tem certeza? Bota feia. Se você não tem certeza, por isso que tua mente permeia as dúvidas. Por isso que você fica, será que eu sou um salvo mesmo? Será que Jesus tem poder para me libertar mesmo? Essas coisas não podem permear a mente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é que somos perfeitos, irmãos, mas é o que a Bíblia está dizendo. A graça do Senhor é suficiente. Favor imerecido,
me alcançou, te alcançou, nos libertou, e nós precisamos andar com essa certeza, essa convicção no nosso coração. Veja o que diz Hebreus 10. Abra sua Bíblia, Hebreus 10. A partir do versículo 1. Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitasse com holocausto, oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para dizer: Deus é a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Se liberte do primeiro para que o segundo prevaleça, ou seja, se liberte da natureza adâmica para que Cristo reine na tua vida e no teu coração. Te liberte dos hábitos de Adão para que os hábitos de Cristo ressurreto seja patente na tua e na minha vida. Tem crente aí? Se liberte do primeiro e viva o segundo. Se liberte do primeiro pai Adão, pecador, e se revista do segundo pai imaculado, Jesus Cristo, o libertador. A nossa natureza adâmica é terrível, e nós precisamos estar mortificando ela todos os dias, todos os momentos, para que Cristo prevaleça na minha e na tua vida, todos os dias, todas as horas. O sacrifício de Jesus foi, é e será eternamente perfeito, capaz de trazer libertação para a minha e para a tua vida. Amém, queridos? É isso que diz na oração sacerdotal, capítulo 17, 18 e 19, sobre o sacrifício que ele fez por mim e por você. Ó Pai, eu fiz o sacrifício, ó Pai, eu paguei o preço. Quarto, veja a relação do pecado com a sua obediência. Veja o versículo 20. Olha o que diz o texto, no capítulo 5 de Romanos. Olha lá: sobreveio a lei para que aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, o que é que diz? Superabundou. A ideia dessa palavra é de abundância infinita. A graça de Deus não tem limite. Nós não podemos limitar a graça de Deus. Perceba a expressão do apóstolo Paulo. Essa é a expressão de Paulo, a expressão jubilosa, onde ele está dizendo assim, olha, parafraseando: olha, aonde abundou a desgraça do pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, superabundou a graça do Senhor ao meu favor e ao teu favor. A desgraça que o pecado fez, a graça do Senhor é capaz de suplantar o pecado, as marcas do pecado, para que as marcas da graça renovadora, vivificadora, salvadora, libertadora de Cristo prevaleça sobre a vida da sua igreja. Simples assim. Simples assim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, meus amados, não temos que viver acorrentados pelo medo nesse mundo. Ah, mas o que está acontecendo no mundo é complicado. Sei quem diz que não é complicado.
Veja o versículo 21. Assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perceba que Paulo está sempre apontando para a pessoa imaculada do Salvador, do Libertador, Jesus Cristo. Não é Paulo, não são os apóstolos, não é a igreja, é o dono da igreja, Cristo. Nós temos que nos apegar a Cristo. Não importa o que está acontecendo no mundo político, econômico, o Senhor continua sendo o Senhor da igreja, Ele tem o controle. Muitas vezes o diabo lança os medos na gente. E o que será? Deus vai continuar cuidando da igreja. Eu estava meditando em Daniel. E olhando o contexto que ele estava vivendo com o nosso contexto. Contexto difícil de perseguição, um contexto de escravidão, o povo de Deus sendo escravo dos assírios em Babilônia. E lá, Deus cuidou dos filhos dele. Mesmo no estado de miséria, de calamidade, de desgraça, de consequência de pecado. Porque Daniel não fez nenhuma atrocidade que merecesse estar ali, mas ele estava. Como diz o texto, mesmo que aqueles que não estavam lá com Adão, mas todos herdaram. Então a desobediência do povo de Deus foi parar em Babilônia, e lá estava Daniel. Mas lá, mesmo no contexto difícil, ele poderia muito bem fazer, sabe o quê? Quando foi oferecido as iguarias do rei, agora eu vou comer no palácio do rei. Eu vou aceitar a oferta. E ele falou, não, eu não quero participar das iguarias do rei. E o chefe da cozinha, o responsável por ele, que tinha que passar 3 anos, irmãos, 3 anos, jovens separados, porque na cultura babilônica, eles achavam que ele sendo bem alimentado, bem instruído, isso lhe daria sabedoria, para discernir sonhos e outras coisas mais. Só que Daniel falou assim, eu te peço 10 dias. Depois dos 10 dias, os teus servos comendo apenas legumes e bebendo água, você veja a nossa aparência. E no final dos 10 dias, a Bíblia diz que eles olham para Daniel, para os amigos de Daniel, e a formosura, a aparência deles era mais bonita do que de todos da Babilônia que estavam comendo dos finos manjares. E ali Deus honrou aqueles meninos. Deus colocou Daniel como um dos presidentes, eram 3 presidentes e vários satrapas, governadores. Era como se o Brasil fosse dividido em 3 regiões e em cada região do Brasil tivesse um presidente e um deles era Daniel. É assim que Deus faz. Não importa o contexto, não importa a confusão, não importa o aperto, não importa os rumores, não importa a guerra. Deus vai estar sempre preservando e abençoando os seus. Não importa o que aconteça no Brasil, a igreja vai continuar marchando, militante para a glória de Deus, só declarando que o Senhor é Deus para a glória de Deus Pai. Ainda que nos proíba de pregar a palavra, nós vamos continuar pregando a palavra. Ainda que nos leve para a cadeia, nós vamos continuar testemunhando de Jesus Cristo na cadeia. Não importa onde nós vamos, o que importa é que aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É isso que vai fazer a diferença. Agora a minha pergunta é, você tem convicção de que você é um salvo? Você tomou posse do segundo Adão, Jesus Cristo, Imaculado Salvador, que você vive? Que você crê que a obra dele na cruz é suficiente para te libertar e te salvar e te fazer uma nova criatura? Gosto dessa expressão de Paulo. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Veja que expressão que Paulo usa. Por causa disso, olha o que ele diz, versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela crucificação da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando-os
dele na cruz. Eu e você podemos celebrar a graça manifestada de Cristo Jesus na minha e na tua vida, a graça redentora, salvadora, o escrito de dívida, a dívida promissória, o cheque que estava lá para que eu e você pudéssemos pagar e que nós jamais poderíamos pagar. Cristo na cruz, ele foi lá, morreu, cancelou, rasgou, está livre, está liberto. O meu sangue é suficiente, o meu sacrifício é suficiente. Igreja de Lapão está livre, liberta, salva. O débito foi cancelado. O escrito de dívida foi rasgado, foi cancelado. Eu não devo nada, você não deve nada. Jesus Cristo pagou tudo que nós devemos e não podemos pagar. É sermos gratos a esse Jesus, é andarmos com Ele, é vivermos para Ele apaixonadamente e sempre agradecer. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Irmãos, muitas vezes a gente só sabe agradecer coisas quando a gente perde. Quer ver uma coisa? A gente não valoriza o olho, a gente não valoriza as mãos. Agora imagine você sem mão para você tomar um banho. Olha que confusão. Você sem perna para ir para o banheiro tomar um banho, para andar. Você sem ouvido para ouvir. Você já parou para pensar, meus irmãos? Quantas pessoas estavam conversando com alguém que estava sem poder tomar banho. E ela falou: pastor, pensa na confusão, é ruim, pastor. A gente não poder tomar banho engessado. Aquele banho de pano de cama não é banho não, aquilo não é banho não. É pior, é nojento. E você pode ir no banheiro tomar um banho, você pode ir no banheiro, você pode fazer suas necessidades, você pode comer, você pode beber, você pode pular, você pode gritar, você pode celebrar o Senhor. E muitas vezes nós não agradecemos o que temos, um ar que nós respiramos, meus irmãos. Nós passamos uns anos loucos aí, pessoas perdendo o ar que respirava, gente que poderia comprar. Vários hospitais morreram por falta de ar. E nós temos o ar, tudo de graça, pela bondade de Cristo. E nós muitas vezes não celebramos. Eu quero falar para a igreja de Lapão, pelo amor de Deus, a partir de hoje, a partir de agora, venha para esse culto, celebre ao Senhor, dê o melhor de si, ore, glorifique a Deus, exalta ao Senhor, porque Ele fez tudo por você e de graça. A gente não paga nada, é de graça. E quando tudo parar por aqui, acabar por aqui, nós vamos continuar no céu, sem lágrima, sem choro, sem ranger de dente, sem preocupação econômica, sem preocupação com nada, só celebrando na presença do Eterno. Mas enquanto esse dia não chegar, você pode celebrar aqui. Enquanto esse dia não chegar, você pode viver os melhores momentos da sua vida na presença do Senhor e manifestar o seu culto a Deus com alegria, com intensidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, por herança. Não é prepotência, não é arrogância. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu concluo esta palavra, desafiando a cada um de nós a entender que não pertencemos ao Pai pecador, mas ao Pai resgatador, salvador. O nosso negócio é com Deus, não é com o mundo, não é com o pecado, não é com o diabo. Neste contraste da vida entre a herança do Pai pecador e do Pai resgatador, salvador, nós pertencemos a Jesus Cristo, o nosso resgatador. Amém? Vamos orar, queridos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua vida diante da presença de Deus. Se você não entendeu nada do que eu falei, coloque aí isso na sua mente. Você estava perdido e eu também. Condenados ao inferno, Jesus foi lá e nos resgatou e nos libertou. E nos deu vida. E nos comprou com o seu precioso sangue. Não é pelo que você faz.
é pelo que ele fez na cruz. Por gratidão, não temos como pagar, nós o servimos, nós o adoramos, nós o celebramos. E se você que está aqui nessa noite, ainda não tem a certeza dessa salvação, dessa libertação, dessa suficiência de Deus na sua vida em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Se renda a Jesus e me diga: Senhor, me salve, me liberte. Eu quero sair daqui hoje convicto em Cristo Jesus que eu fui comprado, lavado no teu sangue e que o preço já foi pago. Eu não devo nada, até porque se tivesse como pagar, eu não poderia pagar. É impagável. Foi a vida do Cordeiro Imaculado. Só o Cordeiro Imaculado poderia pagar o resgate. Ele pagou, queridos. Ele te amou, me amou de tal maneira. Deus nos amou tão profundamente que deu o melhor que ele tinha, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em obediência, assumiu a cruz no meu e no teu lugar. Portanto, seja grato ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado porque não tínhamos possibilidade nenhuma de vencer o pecado. Não tínhamos possibilidade nenhuma nem de estar aqui. Mas o Senhor, de maneira muito graciosa, poderosa, nos amou na eternidade. E em Cristo o Senhor nos comprou. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, Filho de Deus, por nos resgatar, por morrer no nosso lugar. Obrigado ao Espírito Santo por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E te pedimos, ó Trindade excelsa, que o Senhor nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, a glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. E que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, celebrar ao Senhor, independentemente das circunstâncias da vida. E que nesse mundo cruel e mau, nós jamais venhamos arregar, jamais venhamos negar ao Senhor, em nenhuma circunstância. Possamos, ó Deus, verdadeiramente vivenciar o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos justificou. Obrigado porque o Senhor nos libertou. E que o Senhor, Deus, encha o nosso coração de júbilo, encha o nosso coração de gratidão pelo privilégio que temos de sermos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Abençoa cada família aqui, Deus. Abençoa aqueles que estão distantes do Senhor, das nossas casas, das nossas famílias. Deus, a semente está lá. Deus, por favor, Espírito Santo, gera vida, faz com que essa semente germine e produza a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Alguém pela primeira vez visitando? Acho que não, né? Diga: Pedrão, Deus abençoe, viu, Pedro? Seja bem-vindo. Albertinho ali trouxe Pedro. O nome de Dona Regina, mora aqui em Lapombe? Seja bem-vinda, viu? É o quê? Seja bem-vinda, viu, Regina? Que Deus te abençoe. Dona Regina, Deus abençoe. Queridos, sábado nós teremos um mutirão. Nós vamos precisar dos pedreiros, tá? Para rebocar o muro. Nós já arrumamos a bitoneira, é isso mesmo? Para fazer a massa, tá certo? Quem não puder vir e quiser doar o cimento, pode doar um saco de cimento, 2, 3, 10, 15, 20, o que puder, tá bom? Mutirão, sábado, 8 horas, de manhã até meio-dia. Sábado, aniversário da igreja de João Dourado, 118 anos. E nós fomos convidados a estar ali. Né? Quem puder ir, vá. O Ministério de Louvor da nossa igreja vai estar ministrando louvor. E eu vou estar ministrando a palavra. Hoje é o último dia para adquirir as camisas. Né? As camisas do aniversário da nossa igreja. Não sei se Juliana está por aí. Não está, né? Então você pode entrar em contato com Juliana pelo Zap e pedir a camisa, tá certo? Até amanhã, quer dizer, amanhã é 30, né? Hoje é 29. Obrigado, Ricardo. Então, até amanhã. Domingo nós teremos Santa Ceia, tá bom? Domingo nós teremos a Santa Ceia. Lembrando aos amados que no segundo domingo, dia 9, o culto da ressurreição começa 6 horas da manhã. E o que é que nós vamos fazer? Café comunitário. Então, o que você tomar café em casa, você traga para cá para a gente fazer o junta
panela, ok? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito e uma semana de paz repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus para na paz da terra hoje e sempre. Amém. Não esqueçamos de continuar orando pela criança que fez a cirurgia da apendicite e pelo avô de Marlos, tá bom?